Olá, meus irmãos e diletos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos hoje ao capítulo 2 do Evangelho de Mateus, em nossos comentários e leituras que temos feito. O capítulo 2 fala da visita dos magos do Oriente. E você tem ouvido essa história desde que era criança, mas talvez alguns detalhes que eu vou compartilhar e comentar com você nesta mensagem seja algo novo. Eu gostaria que você ouvisse o que diz o texto bíblico acerca deste episódio. Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho que para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Como eu disse no início, eu acredito que você conhece esse texto há muito tempo e que ele lhe é familiar. E você já ouviu falar dos reis magos, os 3 reis magos. O que acontece é que quando nós nos deparamos com o texto propriamente do Evangelho, nós descobrimos que algumas das coisas que ouvimos falar não estão no texto bíblico, nem posso dizer se são verdadeiras ou não, e outras coisas que estão no texto bíblico nós jamais ouvimos falar acerca delas. Ora, a primeira coisa que nós ouvimos e que não aparece na Bíblia é que eram reis, aqueles que se apresentaram perante Herodes e depois encontraram o menino Jesus. Em momento nenhum, a palavra rei é utilizada para designá-los. A palavra utilizada é magos, exatamente a mesma expressão grega. A expressão em grego é magoi, porque o plural é feito deste modo, mas o singular é magos, mago. Então, o que é um mago? O mago é um astrólogo, é um mágico, é um indivíduo que lida com aquilo que é transcendente, aquilo que as explicações que estão para além das relações do convívio social. Essa é a ideia de mago aqui e na tradição grega, de onde o texto chega até nós. Então, em momento nenhum se diz que eram reis, mas se diz que eram magos, astrólogos, indivíduos que trabalhavam com a leitura dos astros e coisas assim. E não é de estranhar que eles tenham discernido através de uma estrela, porque eles viviam olhando para as estrelas, era parte do ofício deles.
Em segundo lugar, uma outra informação que chegou até nós e que não está no texto é que eram 3 os magos. Nós não sabemos quantos eram. Sabemos que eram 2 ou mais, porque a expressão está no plural, mas poderiam ser 2, 3, 4, 5 ou mais. E como é que chegamos a essa ideia de que eram reis e que eram 3? Chegamos porque os presentes que eles entregaram a Jesus eram presentes caros, e há a expressão abrindo-lhes o seu tesouro. E por causa disso, porque isso aponta para indivíduos com algum poder aquisitivo especial, é que se teve a ideia que eram reis, e que eram 3, porque ouro, incenso e mirra foram os presentes. Não sabemos pelo texto quantos eram, mas sabemos que 3 foram os presentes dados a Jesus. Bem, talvez até agora tenha sido curioso para você refletir acerca dessas questões, mas o meu ponto não é este. O que eu gostaria de chamar de verdade a sua atenção é para um outro aspecto. O aspecto de como nós nos tornamos cristãos e extremamente ascéticos, extremamente afastados de tudo mais que não corresponda estritamente à nossa tradição. Esse texto não fala de rabinos vindo honrar o menino Jesus. Não fala de sacerdotes judeus vindo honrar o menino Jesus. Não fala de levitas, fala de magos vindos do Oriente. E para sabermos que lugar é esse, porque a expressão Oriente também é vaga, como a própria expressão mago o é, Oriente poderia ser as tribos árabes. Andando um pouco mais na direção do Oriente, nós chegamos ao hinduísmo, né? Todo aquele continente indiano, o subcontinente indiano, onde encontramos a tradição do hinduísmo, que data de 3 ou 4 mil anos antes de Cristo. Eles provavelmente, é o meu sentir, eram indivíduos que vinham destas tradições e, como era prática mais que milenar, o estudo dos astros, da força e da interferência dos astros sobre a vida humana, provavelmente é dessa região. Mas poderíamos ir mais ao Oriente e chegaríamos à China. E, de algum modo, estes peregrinos vieram de lá. E vieram com um propósito. Eles queriam adorar, porque tinham visto uma estrela surgir. E esta estrela anunciava o nascimento de um rei. E como essa estrela os conduziu até Israel, entenderam que era o recém-nascido rei dos judeus. E eu fico me perguntando, se é assim, se no Evangelho existem magos vindos, sendo recebidos pela Sagrada Família, adorando a Cristo, e esse fato foi registrado por Mateus no Evangelho, por que nós somos tão seletivos em nos aproximarmos de outras tradições espirituais, de outras tradições filosóficas, de outras tradições religiosas? O que é que nos tornou seres tão avessos, por exemplo, às tradições riquíssimas presentes no hinduísmo, no budismo, no taoísmo? Por que é que nós ficamos muitas vezes até em uma atitude refratária com irmãos espíritas kardecistas? Porque temos uma atitude frequentemente de oposição às religiões afro-brasileiras, porque todas essas tradições são vistas como uma ameaça e um perigo para nós que somos cristãos. Eu não entendo isso e acredito que não deveria ser assim. Eu olho para o texto bíblico e vejo Jesus sendo adorado por magos vindos do Oriente. Pessoas que tinham uma outra tradição, uma outra teologia, uma outra filosofia, uma outra epistemologia e que eram bem recebidos. E não apenas foram bem recebidos, como aprove ao Espírito Santo honrar a Cristo, registrando este fato. O meu convite a você é a dar-se conta de que Deus não é cristão. Deus é Deus. Ele é muito maior do que o pequeno grupo religioso no qual nos encontramos. Deus não é evangélico, louvado seja o Senhor por isso. Porque Deus, para ser Deus e sendo Deus, Ele é Pai de todas as criaturas.
é dele que procede a vida, é nele que nos movemos. E para glorificar a ele, como fizeram os magos vindos do Oriente, nós estamos neste mundo. E é bom que possamos fazer isso de mãos dadas. José e Maria eram judeus. Eles procuraram Herodes, que era o rei dos judeus, mas lá eles só encontraram artimanhas, tentativas homicidas no coração de Herodes, e depois a gente vai ver com detalhes o que efetivamente aconteceu. Mas em José e Maria, no menino Jesus, naquela manjedoura de Belém, o que houve foi aconchego, amor, cumplicidade e inclusividade. É esse o convite que eu faço a você. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por tu seres muito maior do que os guetos em que vivemos. Obrigado porque tu és Deus de todas as criaturas. E ajuda-nos, Senhor, a enxergar em tua palavra a verdade de tua majestade e da majestade de teu Filho. Em nome dele. Amém. Paz e bem, meus doces irmãos.